E ele traz isso para a coletiva. Você percebe, ele, como ele pensa futebol... A coletiva foi muito boa. Ele devia ver a maneira que o time do Diniz marcava e falar, cara, eu não concebo isso. Né? Quando ele falou, olha... certeza. A maneira... Então, imaginando ele falando com os amigos. Entendeu? Então, quando ele falou, a gente tem que saber organizar melhor os gatilhos de pressão, né? Quer dizer, não é ficar pressionando o campo inteiro, tem coisas que ele não faz, não vai fazer, não gosta de fazer. Todas as perseguições da entrevista. E não adianta esperar que ele faça. Bom, 3-2, vitória do Corinthians, importante, como eu disse, por causa de outros resultados também, um deles o empate do Fluminense. Pois é, Mano Menezes chegou, deu uma estancadinha no sangramento, né? Não perdeu, pelo menos, né? Não perdeu. Empatou. Deu os passos atrás que você queria que o Diniz se desse? Deu os passinhos atrás. Isso é importante. Tá. Isso é importante. Isso é importante. A gente estava falando ontem de passos atrás até, do treinador do Galo, do Milito, que ia dar uns passos atrás, que o Tite também deu alguns passinhos atrás, entendendo a situação. O Diniz tinha que dar e não deu. Não deu os passinhos atrás do Diniz. O Mano chegou, deu os passinhos atrás, deu uma estancadinha. Já colocou um band-aid só por enquanto, né? Não, só um band-aid ali, né? E ele falou em coletiva depois desse empate contra o Internacional. Vamos lá. Boa noite. Boa noite. Concordo em quase tudo que tu colocasse, porque, primeiro, a equipe fez um bom início de jogo, sim. Acho que ontem, na apresentação, me perguntaram o que eu havia trabalhado em 2 treinamentos, e eu elenquei algumas coisas, e elas estiveram presentes na equipe, e isso me deixa parcialmente satisfeito. Também acho que não poderia ser tão diferente, assim, tão rápido. Mas a equipe realmente teve pressão mais sobre a bola, mais à frente, para tentar recuperar a bola mais à frente. Recuperou ela, né? Até tivemos uma infelicidade na primeira que recuperamos, ela sobrou para o Cano, e o Cano chutou um toco, popularmente falando no futebol, e que até fez com que a gente, né, pensasse que ia perdê-lo cedo no jogo. E depois tivemos a bola no poste, também numa recuperação. Acho que a equipe foi tendo a postura que a gente quer dela, tá? Mas ela não vinha fazendo isso há bastante tempo, a gente não vai fazer durante 90 minutos, ninguém faz durante 90 minutos. Então, na segunda parte, você perde um pouco dessa capacidade, fisicamente falando, e o adversário do outro lado também enxerga, né? Tem gente competente, já veio... A retomada do segundo tempo foi tão boa quanto o primeiro. A partir da metade, talvez 20 e poucos minutos, é que nós fomos perdendo essa condição, né? Aí entra um pouco de leitura de jogo, entra um pouco de momento de alguns atletas, que aí já entra e às vezes não estão conseguindo responder. Não é fácil entrar num jogo que está em alta rotação como aquele, às vezes você demora um pouquinho. E as outras questões são as leituras de um jogo grande, assim. Às vezes você tem os seus momentos, depois o adversário tem os momentos dele. Jogos grandes são assim. Acho que a gente melhorou em alguns aspectos, depois no meio-campo sofremos um pouquinho, por exemplo, no gol que tomamos a bola por dentro, é um pouquinho de ansiedade de retomar a bola, e aí você faz errado. O time estava mais acostumado a fazer algumas perseguições, às vezes as perseguições não bem executadas abrem linhas importantes para um time da qualidade do Internacional, então temos que ter um pouquinho mais de paciência, temos que deixar a bola chegar na beirada para aí sim estabelecer um gatilho para pressionar. Você não pressiona de qualquer jeito times de alta qualidade do futebol brasileiro, a gente tem que ir aprendendo isso, mas algumas amostragens foram boas, e eu acho que é daqui para cima. Oi, Mano, um prazer te reencontrar aqui no Rio, não agora para um pit stop, né, para um retorno de trabalho. Obrigado, igualmente. Um pouquinho do que você respondeu, eu queria que você abrangesse mais. Esse time tem um chip, né, criado, e eu acho que vai ser com muito trabalho que você vai ter que trocar esse chip, né, que era um time que estava muito acostumado com o trabalho anterior. E aí você já falou que já teve um pouquinho da mudança hoje. E aí eu queria ver com você duas situações. Você hoje teve o retorno do André, que tomou o 3º cartão, já não vai poder ir para Fortaleza. Mas eu queria saber como é que vai ser o funcionamento dele, e hoje você colocou ele com o Martinelli juntos ali. E ele era
uma mola, era um jogador que fazia o time jogar, principalmente na saída de bola do Fluminense. Eu queria saber como é que vai ficar esse funcionamento e outra coisa, emocionalmente, eu não estou falando animicamente foi ok, o time brigou até o final, mas eu quero saber emocionalmente como é que você encontrou esse time e hoje também durante o jogo. Bom, eu penso que encontrei o time como provavelmente ele estaria, que era normal que estivesse, senão não estaria aqui. É porque é sinal de que as coisas estariam funcionando bem, né? Quando você vem de uma fase como essa, e já é uma fase que se alonga mais do que a expectativa toda, e a expectativa deles próprios como jogadores individual e como equipe e como clube, não tenha dúvida que a confiança cai, né? Então, aquilo que falamos hoje, que a retomada da confiança ela não vem por decreto, não adianta você fazer discurso forte, não adianta você ficar levantando voz toda hora, porque isso não funciona. A retomada de confiança vem com pequenas atitudes simples e certas. O time vai ganhando corpo, vai ganhando essa evolução que se continuada, retoma os resultados que há bastante tempo não vem. Queríamos fazer 3 pontos, é óbvio que queríamos fazer 3 pontos, mas temos que fazer pontos. Quando não der para fazer 3, temos que aprender a fazer 1. Jogar aqui nesse lugar da tabela onde a gente está, ponto é ponto. Então temos que entender também isso como maturidade. Acho que a equipe se portou bem, apesar da pressão em relação a isso também. Porque se nos desorganizamos, se tentamos de qualquer maneira contra um adversário dessa qualidade, sofremos o segundo gol e deixamos escapar o ponto que tínhamos, e aí é mais uma derrota. Não é a 7ª maravilha do mundo, não é o que queríamos, mas tem que ter entendimento de que vamos, a partir de estancar derrotas, passar a construir vitórias. André, é quase que unanimidade como jogador da função no Brasil, foi usado muitas vezes até um pouco mais atrás pela característica do trabalho que tinha antes, mas eu acho ele um jogador importantíssimo na função que ele estava, e realmente ele dá uma segurança de saída de bola muito maior do que todos os outros jogadores. Perdemos ele realmente para o jogo de Fortaleza, mas a ideia daquilo que fomos fazer para o jogo era pensando exatamente em aproximar a equipe para ter força de retomada no meio-campo, um pouco mais adiante, como fizemos algumas boas vezes, e para competir mais. Começar a igualar a competição do jogo, como esse jogo foi jogado, e para os outros também ter um bom exemplo disso. Mano, boa noite. Caio Bloch de Trivela. Eu queria te fazer uma pergunta sobre coisas que você já falou um pouco aqui. Você falou de confiança e nem foi questionado sobre as mudanças no segundo tempo, que você concordou que o time caiu um pouco com elas. Isso já vem acontecendo em alguns jogos, antes mesmo de você chegar. As mudanças fazem o Fluminense cair um pouco até fisicamente. Até que ponto a tua confiança tem atrapalhado os jogadores que entraram hoje? Porque assim que subiu a placa, tanto o Renato quanto o Douglas foram vaiados. Pouco, mas foram vaiados. E eles entraram em campo já sob vaias, assim como o Gabriel foi vaiado também. E os 3 jogadores, embora sejam, claro, opções que você tem no banco, não têm desempenhado bem nos últimos jogos. Você chegou agora, lógico, ainda tem muito tempo para conhecer os jogadores no dia a dia, mas você pensa em também, não só preservando esses atletas, mas trocar algumas peças, principalmente no segundo tempo, já que as que vêm sendo utilizadas não vêm dando retorno? Obrigado. Eu trabalho com execução de funções. O time tem 11 funções e a gente precisa executar bem aquilo que a gente estabelece para a equipe. Eu falo sempre que todas as ideias são boas se nós conseguirmos executar bem. Todas podem ser ruins se a equipe não executar bem. Não vai resolver o problema da equipe a gente vaiar antes do jogador atuar. Você mesmo disse que cria uma pressão e essa pressão é desnecessária para antes do que você fez e não é nem justa, né? Se não formos bem, merecemos ser vaiado, o torcedor tem todo o direito, né? Mas eu acho que é bom a gente estar mais unido nessa hora, todo mundo,
Acho que o torcedor veio um número bastante grande, só temos que elogiar, mas Renato é um jogador extremamente experiente, já passou por muita coisa, até passamos juntos. Acho que Renato não entrou mal no jogo. Renato é um jogador que joga numa zona de campo que naquele momento, a partir de uma alteração do adversário, era extremamente necessário ficar no tripé, porque Codê tirou um atacante e botou um jogador a mais de meio campo, né? Então passou a ter 4 jogadores num setor, juntamente com o Alan Patrick, criava uma superioridade numérica que deu a eles, pela primeira vez no jogo, um controle do jogo. Então eu tinha que fazer uma alteração tática porque a gente perdeu o controle do jogo. Já tínhamos perdido o controle do jogo. Não discordo de algumas dificuldades que Douglas Costa teve e que até Gabriel, né, que entrou bem, iniciou bem, depois cometeu um erro e aí se desestabilizou um pouco. O grupo do Fluminense é o grupo que eu assumi, é o grupo que eu vou defender e vou trabalhar para que as coisas funcionem melhor. Mano, aqui. Recebemos já disse que são... Tá aí o Mano Menezes. A gente estava falando se a molecada no Corinthians ali foi uma luz no fim do túnel, se o Garro era uma luz no fim do túnel. Mano Menezes é a luz no fim do túnel do Fluminense? Do jeito que começou hoje, agradou a forma como escalou, a forma como mexeu. Primeira impressão do Mano Menezes aí no comando. Eu acho o seguinte, quando você sai de uma ideia de jogo ultra agressiva e autoral, como a do Fernando Diniz, e vem para o Mano Menezes, que faz um futebol muito mais clássico, vou usar esse termo, e é um bom treinador, um cara que conhece o jogo, a gente vai ter muitos assuntos para falar. Eu vou entrar num deles aqui. É óbvio que ele tinha um encaixe de marcação melhor, e isso vai ter mesmo. Com o tempo, se fisicamente tiver condições, o Renato Augusto vai ganhar a posição do Ganso. Você acredita nisso? Sim. E é curioso, né, Birner? Porque o enredo da saída dele do Corinthians tem muito a ver com o Mano. Né? Muito a ver com o Mano. E eu acho que ele é um jogador que vai fazer as funções que o Mano quer melhor. Eu acho que ele é um jogador muito técnico. Acho que o Ganso tem o passe mais surpreendente. E fez um golaço hoje. Fez um golaço hoje. Agora, acho que o Renato tiver condições, quando você fala da recuperação de um time que está na zona do rebaixamento, o Renato é um jogador muito preparado para isso. O Renato é um jogador muito frio. Mas o Renato do Fluminense? Não sei, por isso que eu falei da condição física. Por isso que eu acho que com o tempo vai tomar condição. Mentalmente muito forte. A gente vai ver o Fluminense mais vezes, talvez até pela característica do técnico, com um jogador mais construtor por um lado e um atacante mais de velocidade por outro. Né, tinha o Martinelli, por exemplo, que seria diferente de usar os dois velocistas que o Diniz gosta de usar dos lados, e o Diniz colocava até o Marquinhos no lateral, que é um atacante do lado de campo, para tornar aquilo mais extremo possível na agressividade, com e sem bola, mas sem a bola não vinha funcionando. Então, eu gostei da entrevista do Mano e acho que ela foi bem realista. Em todos os pontos, quando você olha o que era possível fazer, com 2 sessões de treinamento, aí você olha como o time marcava, como marcou, como o time encarava os jogos, como encarou, né? E as circunstâncias da partida de hoje, como o time lidou, e o time perdeu gols, poderia até vencer, o Inter também podia, mas o Fluminense podia até vencer. Eu acho que foi uma boa estreia, não dá para esperar que o Fluminense voltasse a ser o Fluminense campeão da Libertadores na noite de hoje. Mas tem um detalhe importante, né, Birner? A volta do André melhora muito o meio-campo do Fluminense. Muito. O André 2 meses parado e com dinâmica, jogou os 90 minutos. É outro time com o André em campo, muito mais seguro. É um setor que o Inter exige muito dos adversários. E exigiu, e mesmo com o André, o Inter finalizou mais que o Fluminense. O Inter teve situação para vencer o jogo no segundo tempo. O Inter, para mim, faz um segundo tempo até melhor que o primeiro, mas ainda tem muita coisa para corrigir. O Mano deve ter percebido ali o nível físico de alguns jogadores, porque mais uma vez o Fluminense no segundo tempo baixa, dá aquela riada e naturalmente o Inter, mesmo desfalcado, consegue ficar mais em cima, consegue gostar mais do jogo, e as mexidas não funcionam. Cita um reforço do Fluminense no começo da temporada, fora o Marquinhos,
que conseguiu dar alguma resposta no ano, que conseguiu Até agregar agora, algo. a gente tem discutido isso aqui. Então, isso chama atenção. E o Mano porque- tem mais uma coisa que é muito importante. O elenco adorava o Diniz. O elenco não vai se revoltar contra o Mano, mas o Mano não pode mexer no time, gerando algumas instabilidades que talvez façam que o elenco não goste de como o time é gerenciado depois. Porque quando um time está na zona do rebaixamento, como aconteceu geralmente o efeito 3, 4, 5 jogos ali, muda o astral e tal. O Fluminense tinha problema de não conseguir resultados, não tinha problema de relação com o técnico, é outra questão. O elenco não é um elenco padrão pela quantidade de veteranos e a situação da mudança de técnico também não é uma situação tão padrão assim. E o Mano tem experiência do futebol o suficiente para ter a leitura de que se ele pensa alguma coisa muito diferente quando fala de formação, ele tem que fazer isso de um jeito sábio. Ele não pode fazer isso simplesmente porque ele acha que vai ser melhor assim, vai ser melhor para a equipe e pronto. Sim. A construção ela é um pouquinho mais lenta. Ao mesmo tempo, né, quando você traz o Mano para a ideia de futebol do Mano, né? Não Claro. nenhuma outra. Você não traz o Mano para não mexer radicalmente na estrutura de jogo que tinha o Fluminense. E de cara ele já diz, vai ser mais direto. Então, mas é um choque. E ele traz isso para a coletiva hoje. Você Sim. percebe, ele, como ele pensa futebol, A coletiva foi muito boa. ele devia ver a maneira que o time do Diniz marcava e falar, cara, eu não concebo isso, né? Quando ele falou, olha, certeza. a maneira... Então, Imaginando ele falando com os amigos sobre o jeito. entendeu? Então, quando ele falou, a gente tem que saber organizar melhor os gatilhos de pressão, né? Quer dizer, não é ficar pressionando o campo inteiro, tem coisas que ele não faz, não vai fazer, não gosta de fazer. Todas as perseguições da entrevista. E não adianta esperar que ele faça. O que ele precisa fazer agora é um time que seja com os jogadores que tem, e pode ser um problema, porque você tem muitos jogadores veteranos, mas são esses que você tem hoje, que consiga se proteger melhor, começar a ganhar jogos, como ele disse, e começar a pontuar seguidamente, porque a situação é drástica, é dramática. Mês que vem tem uma Libertadores e aí? Né? Pois é. Como você encara um confronto nacional com o Grêmio, que também está passando pelos seus apuros? Hoje parecia que ia ganhar do Palmeiras e tomou um empate inacreditável. Então, olha quantas coisas você tem que negociar na sua cabeça para pensar no que é a sequência de temporada do Fluminense. Até por isso carece de um choque de atitude também, porque os jogadores que entraram hoje parece que estavam com a cabeça no mundo da lua. O Gabriel Pires dando toque de calcanhar, o Mano até cita, comete um erro e murcha. É que é complicado, é uma quebra de paradigma, né? É enorme, mas ela é mais fácil para voltar àquilo que ele quer do que para pegar um time do Mano e transformar no time do Diniz. Sim. Entendeu? Se fosse o Mano entregando para o Diniz, demora muito mais tempo. O Mano recuperando um jogo que todos jogaram a vida toda, Sim. diferente do que jogava o Fluminense Diniz, isso é mais simples de fazer. Não quer dizer que é para ontem, que já está pronto. Tanto que na escalação dele hoje ele já muda o time. Tem o retorno do André, que é algo que Fundamental. conseguiu contar. Para fazer a saída, o André está no posicionamento do André, foi bem próximo aos zagueiros, que é o cara da saída. Ele, Alexander lado esquerdo, Martinelli lado direito, Ganso, Keno e Cano. E o lado direito tinha que ser ocupado. O Ganso passava um pouco por ali, Martinelli. Quando ele mexe no segundo tempo, aí ele tira o Cano, põe o Kennedy, ele vem com o Douglas Costa, ele abre os dois lados. Então o jogo vai ser mais direto, e talvez quando ele fala em marcação, talvez melhore, porque pela idade dos jogadores do Fluminense e pela quantidade de jogos, você também não vai falar em intensidade todo o jogo, subindo, né, e ali, né, pressionando o adversário e tal. Em teoria é maravilhoso, mas a realidade não funciona para time nenhum. Nenhum time consegue jogar 3 jogos numa semana, porque alguns estão jogando em 7 dias 3 partidas. 3 partidas. Tá? E é isso que está acontecendo. Né? E você não consegue, cara. Ainda mais quando você tem 34, 35, 38, 40. Você não é assim, essa moleza. E tem o Thiago também. O Thiago Silva estava jogando muito bem na Inglaterra, vai fazer uma enorme diferença num time que vai favorecê-lo. No time... Mais com o Mano do que com o Diniz. Na versão anterior do Fluminense, o Thiago teria que fazer coberturas, cara, gigantes e ficar exposto.
Agora vai ser um Thiago para fazer o melhor dele no quadrado dele. Que ele pode fazer naquele quadrado. Né? Porque vai ser um time diferente. São ideias. O Diniz está errado? Não, ele ganhou a Libertadores assim. E a seleção brasileira? Faltou tempo para... Precisa de bastante aí era outra tempo. realidade, né? Porque é o seguinte, os caras jogam na Europa um outro futebol, aí você vem ao Brasil e você tem que mudar toda a sua relação com o jogo que está na sua cabeça, com tudo que você fez a vida toda, na não vida é? toda. Não é só Então, no seu clube. a gente tem que entender isso. Não é simples. Então é mais fácil o Mano assumir o time do Diniz do que o Diniz assumir o time do Mano. Agora, quanto ao Internacional, é aguardar o retorno dos jogadores que estão na Copa América para ver o que vai acontecer, porque assim, a situação do Inter na tabela, ela não é ruim, obviamente. Aliás, vendo o jogo hoje, está até comentando na redação, né? Meu Deus, menos de, sei lá, há 8 meses a gente assistia um Fluminense Internacional, 2 confrontos que foram dos melhores do ano passado, né? No futebol brasileiro, no futebol sul-americano, 2 grandes confrontos. Flu Inter e Flu River, os melhores jogos da Libertadores. Exatamente. E, de repente, o que a gente viu hoje está muito, mas muito distante do que a gente viu naquele mês de outubro, né? Foi outubro do ano passado, um pouco menos de 10 meses. O Internacional é esperar voltar esses jogadores para a gente ver o que esperar realmente desse Internacional. Ou essa é a realidade do Inter no Campeonato Brasileiro, aquele Inter que a gente falou, puxa, vai entrar para brigar pelo título e tal, etc., já ficou para trás. Porque é bom lembrar, hein? Depois da importante vitória do Grenal, 3 jogos, nenhuma vitória. E o Inter que fica empacado na tabela. Exatamente, sai do lugar. Tá patinando ali. Não anda, e quando vence, agora vai, o Kudê conseguiu e regride. É um Inter que tem dificuldade. O Kudê hoje, ele é cirúrgico ao dizer e citar um fato. Ele conseguiu jogar com Alário, com Borré e Ener Valencia uma vez só no ano. Então, naturalmente, quando você tem jogadores desse tamanho, jogadores capazes de fazer diferença e não consegue juntá-los, é algo que vai prejudicar o trabalho do técnico. Mas ainda assim, com o que sobrou do Inter, é o que a gente fala do Atlético com o Milito. Dá para jogar mais, dá para ser um pouco mais sólido, até pelo estágio do trabalho. O Kudê não é um cara que chegou ontem, que está com um mês, ou como nem tá Mano. pela primeira vez no clube, né? Não é a primeira semana. É um cara que já tem um certo estofo. Claro. Mas, de qualquer forma, não dá para tirar a legitimidade do ponto que ele tem, que é o peso dos desfalques. Hoje ele entra com Gustavo Prado, jovem, promissor, sim, mas um jogador ainda tímido, que está dando os primeiros passos na equipe principal. É natural que o time não renda assim, mas mesmo o Inter não sendo tudo que a gente imagina, consegue, em partes dos jogos, demonstrar tudo que pode. Contra o Criciúma, no primeiro tempo, vencendo, um time envolvente. Hoje, no segundo, evolui contra o Fluminense. Mas tem um problema aí, Breler. Rapidinho, que a gente tem que falar do Palmeiras bem rápido. O Inter não consegue segurar os resultados. Ele sai na frente do Criciúma, certo? Sim. Toma empate. Ele saiu na frente hoje contra o Fluminense, tomou empate. Tem 2 jogos a menos que os outros, mas é o time que tomou menos gols no campeonato até agora. O Galo, contra o Galo, por exemplo, o Galo saiu na frente, né? O Inter busca o empate, não consegue sustentar o empate, toma o segundo gol do Galo. Então ele não está conseguindo segurar os resultados que ele cria, que ele conquista, né? E nisso poderia ter empatado com o Galo, vencido o Criciúma, vencido hoje, a situação na tabela seria diferente. Como lembrou bem o Birner, né? Tem 2 jogos a menos, mas, né? É instável, mas a gente precisa lembrar, o Bahia do Rogério Ceni no ano passado, antes desses reforços da estruturação, também oscilava muito, criava, não matava o jogo, e hoje a gente está vendo o Bahia na Mais parte seguro. de cima da tabela. Então, com o tempo e com todos os reforços, todos os jogadores à disposição, o trabalho do Kudê pode finalmente andar.